Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre economia. Como vai ser o ano de 2018? O que podemos esperar? Já virou um costume do carioca. Todo começo de ano é a mesma promessa: ter uma vida financeira estabilizada e sem dívidas. Mas nem sempre é possível. Na maioria das casas, a realidade é a mesma: contas, contas e contas. De acordo com os especialistas, a palavra-chave para atingir a meta é planejamento. Mas para planejar é preciso se adequar à realidade. E o ano já começa com o pagamento de imposto de renda, IPTU, IPVA, matrícula escolar. Ou seja, é preciso muito planejamento. Você acabou de assistir uma matéria mostrando que é importante se organizar para pelo menos tentar ter um ano sem sustos no orçamento. Mas como? Eu converso com o professor de Economia do IBMEC, Gilberto Braga. Muito obrigado pela sua presença, Gilberto. O que a gente pode esperar para o setor da economia em 2018? Olha, 2018 vai ser um ano positivo, melhor que 2017, mas ainda não um ano de grandes festejos na área da realização econômica. Teremos um ano um pouco melhor, porém ainda em recuperação, ou seja, a economia vai crescer, a taxa de juros vai cair, e isso significa que iremos gerar mais empregos, mas nada como um boom econômico, uma grande expansão. Teremos uma situação extremamente interessante, que poderemos chegar em outubro, época das eleições presidenciais, com a economia no seu melhor momento em relação aos últimos 3, 4 anos. Ou seja, a taxa de juros anualizados ainda mais baixa, ao redor de 6,5%, com o PIB anualizado um pouco acima de 3% no acumulado de 12 meses, e teremos ainda uma inflação sob controle entre 3% e 3,5%, portanto, abaixo do centro da meta para o IPCA. Comparando aí 2017 com 2018, onde avançamos? Avançamos em todos os setores da economia. Entretanto, esse é um processo de recuperação lenta, que é fortemente afetado pela instabilidade política. Nesse momento, nós não podemos antever sequer quem serão os principais candidatos à presidência da República. Então, isso significa que hoje temos mais de 10 a até 15 nomes que são falados e cogitados, praticamente todos esses potenciais candidatos com baixa sondagens em pesquisas de intenção de votos. Temos um candidato que no momento não é candidato, que é o ex-presidente Lula, que depende de uma decisão judicial, e se Lula for confirmado que não poderá se candidatar, isso tudo torna para a economia um cenário de incerteza e que prejudica uma retomada mais vigorosa das atividades. Nenhum empresário vai fazer grandes investimentos se não souber quem vai ser o presidente da República em 2019 e qual vai ser a política econômica que será implantada. Agora, fim de ano, período de balanço, como é que a gente entra com o pé direito em 2018? Organizando. Na verdade, é preciso se planejar, porque 2017 foi um ano que está terminando com uma espécie de arrumação da casa de uma forma geral, para boa parte dos brasileiros e das famílias. Tivemos ingressos de recursos por conta da liberação de recursos do FGTS e do PIS/PASEP. Então, na verdade, muita gente teve a oportunidade de colocar a vida financeira em dia, quitando ou renegociando as dívidas. Tivemos, ainda que parcialmente, uma pequena recuperação no pagamento do funcionalismo público estadual no Rio de Janeiro, que, como todo mundo conhece e é sabedor, é importante para a demanda da economia, né? Então, é um ano em que nós podemos dizer que o pior momento ficou para trás. Já tivemos um ano que fechamos no positivo, no azul, em relação aos dados, os principais indicadores econômicos, e aquele grande medo de que iríamos todos naufragar e de que perderíamos o emprego e a condição de consumo. Esse momento, para a maioria dos cariocas, já passou. O que a gente precisa fazer para evitar o susto no orçamento? Na verdade, é preciso começar agora.
estamos em período de 13º salário, em período também de férias, e aí boa parte dos trabalhadores acumulam muitos recursos na conta bancária de uma vez por outra, porque antecipa salário quando sai de férias, dependendo do momento em que você entra no período de gozo, se é em janeiro, você já antecipa uma parte do 13º do ano que vem. Então é um período em que as pessoas tendem a ficar um pouco mais flexíveis em relação aos gastos, até porque coincide com um período de parada no trabalho, um período de descanso, com filhos em casa, em período de férias escolares. Isso tudo pressiona muito e é preciso organizar. O período de 13º, eu vou conseguir saldar uma dívida para deixar 2017 no azul, ou eu guardo dinheiro porque já em janeiro vem as contas fixas e começam a me preocupar? A primeira decisão é pagar as dívidas no sentido da renegociação, é limpar o nome e readquirir a capacidade de crédito na sociedade. O segundo é planejar esse 13º para que ele dure pelo menos até o carnaval, porque apesar de ser um dinheiro extra, os outros também sabem disso. Então, existe o IPTU, o IPVA, a renovação de matrícula, o material escolar. Isso tudo morde o 13º, porque não cai naquele orçamento tradicional do mês a mês. Temos ainda os festejos de final de ano, Natal, Réveillon, Carnaval. Então, essa pressão de gastos ocorre, e aí uma das coisas que a gente sugere é, por exemplo, para essa conclusão agora dos festejos natalinos, fazer uma lista, colocar o nome das pessoas que você tem que presentear e colocar um valor para cada nome de acordo com a sua capacidade orçamentária. Na hora de ir às compras, primeiro o nome da lista é o do fulano, tantos reais, eu vou procurar um artigo, um item que se encaixe como presente para aquela pessoa e que tenha como referência aquele valor. É uma maneira de você esticar o 13º e não se enrolar. Aí eu paguei todas as dívidas de 2017. Como é que eu vou planejar 2018? Quanto que a gente tem de planejamento dentro do seu orçamento? Por exemplo, eu vou guardar quantos por cento, vou gastar quanto a partir de 2018, para não entrar na ciranda novamente da dívida? Isso é uma questão muito individual e que depende muito do padrão de gasto de cada um. O que nós, como economistas, defendemos é que não pode não ter o orçamento, ou seja, é preciso planejar, seja numa planilha Excel, seja na agenda tradicional, seja no bloco de notas do seu celular, seja no caderninho onde você anota tudo. O importante é que você tenha um controle dos seus gastos. E aí você tem que saber, de acordo com as suas prioridades, quais são os seus custos fixos, que são aqueles obrigatórios de todo mês, água, luz, telefone, transporte, alimentação, o aluguel ou a prestação da casa própria, os variáveis, o aniversário, o extra, o passeio, a substituição de uma peça de roupa, um item que você compra na liquidação e ainda, dependendo da situação de equilíbrio orçamentário, uma parcela que vai para a caderneta de poupança ou outra forma de investimento, formando uma reserva financeira. Mas o que a gente tem que evitar definitivamente? Olha, tem que evitar definitivamente a compulsão aos gastos impulsivos. Normalmente, nós temos uma característica de que no público feminino você tem uma tendência a pequenas compras de baixos valores e de forma intensa, sobretudo nesse período do ano. Já no público masculino, o público é um pouco mais contido, é menos impulsivo na hora de gastar, gasta menos vezes, mas quando cede à tentação, gasta uma vez só e faz um gasto normalmente de valor bastante substancial e que ultrapassa todos os gastos femininos somados. Muito obrigado, Gilberto Braga, pela sua entrevista. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.